Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo. Isso aqui mais ou menos é um ensaio da minha apresentação para, a Conexão Seduc, uma live que vai ter mais tarde. E aí, hoje eu aproveitei para gravar esse teste para vocês, porque eu acho que vai ser uma ótima aula, tá? Então, eu vou gravar para vocês, e aí se vocês gostarem, né, já serve aí como conhecimento, ok? Então, hoje eu vou falar sobre química orgânica para o Enem, tá? Voltada ao Enem. E aí eu gostaria primeiramente de me apresentar, ok? Eu sou o professor Will Dias, tá? Eu faço parte do Instagram prof.willdias, é o meu Instagram. E hoje nós teremos, né, uma aula voltada aos principais conteúdos que caem no Enem, tá? Na disciplina de Química. E claro, em destaque, né, a área mais amada por vocês, a Química Orgânica, né? Eu sei que vocês amam, lá no fundo vocês amam ela, ok? Seguinte, se liga aí no que mais caiu na Química do Enem, ok? No Enem, né? É, essa estatística, tá? É uma estatística própria, tá? Minha mesmo. Eu realmente fiz um levantamento baseado em todas as questões que já tinham caído do Enem. Na verdade, eu analisei as questões desde 1998 até 2019, né? Mas como teve o novo Enem em 2009, nessa marcação do Enem 2009 até o Enem 2019 foi o que eu realmente utilizei para fazer essa estatística, tá? Então, observem bem essas dicas aí, que seriam as principais áreas para vocês estarem, né, dando aquela estudada, ok? Então, vocês podem notar que a química orgânica, né, ela é realmente a área mais presente na prova, tá? Mas eu ainda fui além, eu dividi essa química orgânica. Essa química orgânica, ela está subdividida, tá, em compostos de carbono e hidrocarbonetos, 7%, e outro 8% representado através de funções orgânicas, tá? As principais, claro. E aí nós temos 1% representando isomerias e 4% representando reações químicas, ok? Então é o seguinte, hoje, esta aula que vocês estão assistindo, ela... Opa! Estabilidade. Pronto. Esta aula, ela contém apenas as partes de compostos de carbono e hidrocarbonetos, tá? Algumas dicas e alguns conteúdos fundamentais, e também possui a parte aí de funções orgânicas, tá? Então, primeiramente, né, vamos agregar, já que a gente já agregou valor, né, o porquê que é importante estudar isso, tá? Esse estudo ele começa, né, com a entrada aí do carbono, né, o famoso carbono, protagonista de toda a química orgânica, né? Como vocês sabem, a própria química orgânica ela é nomeada como a química do carbono, tá? O carbono ele vai estar presente em várias esferas da nossa vida, desde o nosso DNA aos plásticos, ao petróleo, por aí vai, tá? Ela realmente está presente em vários setores. Então, o Enem, ele aproveita muito essa, como eu posso dizer, esse setor, esse viés, né, para tentar trabalhar o máximo possível ele em suas provas, tá? Isso é bem nítido quando se para analisar. E aí, continuando falando deste carbono, a gente tem que perguntar por que carbono, né? Por que ele é tão importante? O que é que faz com que ele tenha toda essa importância, né, de estudo para uma área de uma ciência tão gigante? Então, existem os postulados de Kekulé. Vocês devem estar lembrando que foi um dos primeiros tópicos que vocês assistiram, né, quando começaram, né, esse estudo de química orgânica, ok? E aí vocês devem ter visto, com certeza, os postulados de Kekulé, que são três, tá? E eles basicamente mostram as três características principais do carbono, que seria, seria primeiramente a tetravalência. A tetravalência, o que que é, né? É a capacidade que esse carbono tem de fazer quatro ligações, ok? Quatro ligações. Por quê, né? Onde se justifica essas quatro ligações? Lembra que ele é da família 16, tá? No caso da família 14, né? Ele é da família 14. Tá daí no periódico aqui, ó. Família 14, tá? Ou o antigo 4A, né? O que é que isso representa, né? Isso, nitidamente, se você fosse fazer uma distribuição eletrônica dele, você veria que ele terminaria em P4, tá? Em P4. Provavelmente 2P4, tá? Então, com essa terminação, você já poderia saber que ele tem quatro elétrons na sua última camada de valência. Então, levando para a regra do octeto, nós sabemos que para ele cumprir a regra do octeto, né, para ele se aproximar ali do neônio, tá, ele necessita de mais quatro elétrons, tá? Então, essa possibilidade do carbono, né, de estar fazendo essas quatro ligações
abre uma gama, um viés gigante, um leque de opções de moléculas, tá? De diversidade de compostos, ok? E é isso que torna essa ciência tão grande. Outra característica, o segundo postulado, é da equivalência, né? Que seria basicamente que, independente que tenha um heteroátomo na molécula, as 4 ligações do carbono são equivalentes, tá? Em questão de tamanho e tudo mais. Até coloquei um exemplo aqui né? Ó. Vale, tem 2 lasers. Socorro. Tá, eu não sei como tira o segundo laser, ok? Então, vocês vão ficar nessa daí mesmo. Vou tentar de novo. Gente, tem 2 lasers. Mas ok, vou ficar apenas com o mouse, tá? Melhorou? Deu certo? Deu, pronto. Olha, ele tem da equivalência, né? Que seria essas 4 ligações, elas são basicamente iguais, independente da posição. E aí a gente tem agora também o encadeamento, né? O encadeamento seria a capacidade que esses compostos carbônicos, né? Eles têm de formar em cadeias, e essas cadeias às vezes são gigantes, tá? Então a gente vai conseguir observar assim, ó, essas formações de cadeias, né? Eles começam a se ligar um atrás do outro, formando cadeias até gigantescas, as famosas macromoléculas também. E aí, eu separei aqui uns tópicos importantes para você relembrar, então dá uma estudada, dá uma focada nessa área, ok? Que é o quê? Que é a ligação covalente, né? Que você basicamente deve lembrar que é o compartilhamento de elétrons, né? Eu até costumo brincar com os meus alunos. O quê, né? Que é como se você e o seu colega estivessem entrando no intervalo, é como se você tivesse apenas o suco e o seu colega apenas o salgado, digamos. Então, são 2 lanches, digamos, incompletos, né? Então, se vocês dois se juntassem, dividissem o suco e o salgado, talvez os dois ali teriam um lanche completo, tá? Então, é basicamente, né, claro, grotescamente falando, seria isso a ligação covalente, né? É onde envolve ali o compartilhamento desses elétrons, tá? E aí, uma observação legal, né, é que essa ligação covalente, ela serve para que ambos os átomos envolvidos, eles alcancem o seu octeto, tá? E aí, é claro, a gente tem que lembrar da exceção do hidrogênio, né? Que o hidrogênio, ele foge à regra do octeto, o gás nobre mais próximo dele é o hélio, então ele tenta se aproximar dele apenas com 2 elétrons, então ele não entra nessa regra, né? Então ele apenas faz uma ligação. As formas estruturais, tá? É muito importante entender como que esses compostos são representados estruturalmente falando, como que funciona essa estrutura. Também é importante estudar a classificação do carbono, carbono primário, secundário, terciário e por aí vai. E também das cadeias carbônicas, ok? As cadeias carbônicas é muito importante também você saber olhar para ela e classificá-la. Vou até mostrar daqui a pouco um mapa mental do meu Instagram que poderia ajudar vocês, né, nesse estudo aí. Uma coisa muito legal também de se atentar é sobre a polaridade do meio ambiente. Polaridade e meio ambiente. Porque o viés de meio ambiente da prova do Enem é gigantesca, tá? Eles sempre aproveitam toda e qualquer oportunidade de correlacionar as ciências com a natureza. Porque realmente é isso mesmo. A nossa ciência ela está totalmente envolvida com a natureza, com a atmosfera, com a litosfera e por aí vai, ok? Então, o Enem ele nunca perde uma oportunidade de ligar, tá? Então, eu acho interessante falar sobre polaridade quando se fala de hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos, vocês devem lembrar aí, né? Todos os hidrocarbonetos são apolares, né? Apolares, exatamente. Então, eu trouxe esse HQzinho, né? Também do meu Instagram, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. A polaridade, né? Ó, esse meu personagem aqui que fala: por que usamos detergentes para lavar as louças? E aí ela vai e pergunta: Will, você sabe o porquê? É porque o detergente é anfifílico. Aí continua aquela pergunta, né? E aí? Anfifílica ou anfipática são aquelas moléculas que possuem em sua estrutura química uma parte polar e outra apolar. Opa! Como você deve saber, temos moléculas polares e apolares. Um bom exemplo de polar é a água e apolar as gorduras, ok? E aqui a gente tem os hidrocarbonetos, né? Então ela fala: então, se entende bem, é como se essas moléculas tivessem 2 mãos, onde uma segura tudo que é polar, já a outra segura tudo que for apolar. E aí ele confirma, né? Perfeito, é isto mesmo. Há outras substâncias que agem assim, são as saponáceas e sabonetes, usados para higiene, por exemplo.
E aí ela fala, né? Muito obrigado. Mas já que você sabe toda a teoria, vamos à prática? A louça suja te espera, tá? Então, fora essa área, essa voltar, cadê o... Pronto, voltou. Fora essa vertente cômica, né? A gente consegue notar aqui que existem moléculas que conseguem, né, juntar esses dois, né? Que meio que tem essas duas mãos que conseguem se ligar ao que é polar e apolar, tá? Isso é muito importante porque quando se fala de meio ambiente, geralmente acontece por algum tipo de contaminação por hidrocarboneto, que é apolar, e aí você vai, tipo, ele dá exemplos de substâncias que poderiam ali ajudar nesse problema, e aí ele desenvolve várias características. A gente vai ter um exemplo assim no final do slide também. Este daqui é um mapa mental, tá? Também feito, ele também está disponível no meu Instagram. Eu não vou abordar muito ele hoje, tá? Porque ele não é o foco, mas vou dar uma mostrada rápida para vocês, ó. Ele fala sobre classificação de cadeias carbônicas, então você começa aqui separando entre abertas ou acíclicas, né, que é a mesma coisa, ou fechadas e cíclicas, ou aromáticas, né? E aí cada um deles entra nas vertentes, ó. Aberta, se ela for aberta, né, se ela for aberta, ela pode ser saturada ou insaturada, ela pode ser heterogênea ou homogênea, normal, ramificada. E aí, com esse mapa, você consegue rapidamente construir a classificação do composto que você estiver analisando, tá? Bem interessante. Pronto, né? Aí agora nós temos a entrada do oxigênio e do nitrogênio no estudo dos compostos orgânicos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu trouxe aqui as principais funções oxigenadas, e vou falar sobre todas, é algo bem rápido, tá? Eu vou basicamente pincelar. Eu quero falar para vocês o que faz elas ficarem semelhantes entre si e também o que faz elas se diferenciar entre si, ok? Todas têm oxigênio, beleza, a gente já pode começar por esse ponto, né? Mas e aí, eu vou vir aqui em caneta, ó. Os álcoois, os fenóis e os enóis, ele tem algo em comum, que é o quê? A presença de um grupo funcional chamado hidroxila, que é o hidrogênio e o oxigênio, tá? Observem bem. Os álcoois, né? A hidroxila aí, ó. Quando é um álcool, essa hidroxila ela vai estar diretamente ligada a um carbono saturado, né? E o que é esse carbono saturado? Carbono saturado, galera, é o quê? É aquele carbono que só possui ligações simples, ok? Então, quando você vê uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, isso é um álcool. Já quando você vê essa hidroxila diretamente, olha só essa palavra, foca nessa palavra diretamente. Quando você vê uma hidroxila diretamente ligada ao anel benzênico, lembrando que para ser o anel benzênico tem que ser esse, digamos, hexágono, né, com 3 ligações duplas ou um círculozinho no meio, né, que aquele círculo representa que nós temos essas 3 ligações lá dentro, só que elas estão em ressonância, né, que seria a forma mais ideal de representar o benzeno, tá? Mas enfim, quando você tiver essa ligação direta entre a hidroxila e este benzeno, você terá um fenol. As questões do Enem e outras questões de vestibulares e tudo mais adoram trabalhar uma questão que, tipo, coloca um benzeno, aí coloca um carbono, e neste carbono eles ligam a hidroxila. Para confundir você, você vê o benzeno, acha que é um fenol, na verdade era só um álcool, então tome muito cuidado. Já o enol é quando você tem a hidroxila diretamente ligada a um carbono insaturado, né? Ou seja, já que você vai ver a presença da dupla, mas essa dupla tem que estar presente no carbono em que essa hidroxila está ligada, ok? Presta muita atenção, hein? Pronto. Agora nós temos o aldeído e a acetona. Eu coloquei eles lado a lado exatamente para a gente discutir eles juntos, tá? Deixa eu botar um zoom nele para caso vocês não estejam vendo. Tá um pouco ruim a qualidade, né? Mas acho que dá para ver melhor. Pronto. Ó. Observem bem que aqui nós temos a presença do C-O, né? Que é a famosa carbonila, tá? E essa carbonila leva consigo o hidrogênio, ok? E quando você observar essa carbonila, esse grupo carbonila, esse grupo funcional carbonila, nas extremidades da molécula, nas beiras, nas pontas, como você quiser aprender. Quando você vê ele nas extremidades, isso muito provavelmente caracterizará para você um aldeído, ok? Então tome nota aí e muita atenção para não confundir quando nós temos uma carbonila no meio, tá? Essa carbonila no meio ou em um carbono secundário, né? Ou seja, um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Quando você identificar essa cetona nessa posição que eu citei, né, com um carbono ligado a outros 2 carbonos, isto é certamente uma cetona. Então tome muito cuidado
Tomem nota, preste atenção e não confunda cetona e aldeído, ok? Pronto. Agora, falar sobre o éter, né? Gente, a éter, eu gosto de chamar de a éter, né? Eu sou super amigo dela. A éter, ela é ametida, tá? Lembra disso, põe na cabecinha aí, ametida. Ela entra no meio dos carbonos, tá lá os hidrocarbonetos felizes com suas vidas comuns, ela vai lá e se mete no meio, tá? Então, quando você vê um oxigênio em posição de heteroátomo, ou seja, né, quando ele está ali entre dois carbonos, aquilo ali certamente representará um éter, ok? E aí, por fim, a gente vai ter aqui os dois grupos com a presença da carboxila, né? A carboxila é quando eu tenho C dupla O, né? E aí, quando você vê essa C dupla O junto a um hidrogênio, né? Nas extremidades, bem parecido com o aldeído, né? Você certamente caracterizará um ácido carboxílico. Então, quando você tiver a presença aqui, deixa eu pegar aqui pincelzinho, foi. Se tiver aqui a presença, ó, desse COOH, tá? Geralmente vem, que óbvio, né? Tem que vir nas extremidades, ok? Isso representa um ácido carboxílico. Já quando você vê no meio, você vê dois oxigênios assim, muito estranhos, assim, separando o carbono, você vê meio que um éter e vê meio que um aldeído, né? Meio que uma junção dos dois, tá? A carboxila. Então presta muita atenção. Aqui, nesse caso, quando estiver no meio, ó, aqui vai ter um carbono e aqui vai ter um outro carbono, né? Ó. Nessa parte aqui vai ter um carbono, nessa parte aqui vai ter outro carbono, ok? Então, quando esse estiver entre carbono, quando essa carboxila estiver entre carbonos, nós teremos um éster, ok? Então, estando claro, né, as funções oxigenadas, vamos para as nitrogenadas principais. Aqui, basicamente, a gente vai ter a entrada do nitrogênio, né? E aí a gente tem as aminas aqui, ó, que é o NH2. Lembrem de ver também a classificação das aminas, tá? Tem a amina primária, secundária e terciária, depois eu posso passar algumas dicas sobre isso. Nós temos a amida, que é quando eu tenho um grupo amino, né, que é o NH2, mas junto a ele a gente vê aqui o duplo oxigênio, né? Então, isso aqui vai representar as amidas. E os nitrocompostos são bem fáceis de identificar, porque é quando vê o NO2, tá? Ficou meio feio aí, né? Mas dá para entender, ok? Então, quando você vê o NO2, cara, certeza, pode marcar que é o nitrocomposto, ok? E os tópicos importantes para relembrar, né, nessa área aqui, ó, é a identificação das funções, né, que saiba diferenciar bem cada função, que é o que eu estava fazendo com vocês, e nomenclatura. Gente, aluno preparado para Enem é aluno que sabe nomenclatura desses compostos, tá? Eu sei que é um pouco complicado, mas a minha dica para vocês é praticarem. Existem inúmeras listas de exercícios na internet que podem auxiliar vocês. Então, vocês podem baixar essas listas e exercitar com vocês mesmos. E depois pega os gabaritos e vai verificando se os nomes estão certos, ou como é que eles eram, ok? E aí vocês praticam, tá? Então, você está estudando cada uma dessas nomenclaturas, aprendendo como se escreve cada uma delas, você tem que, né, você precisa aprender, praticar, colocar esses nomes, ok? Dar o nome aos bois literalmente, ok? Então, quando estiver bem fixado, você sabe que você poderá avançar no conteúdo. E aí, bora praticar, né? Como eu estava falando aqui, a importância do bora praticar. Então, vamos lá com a frase: a prática leva à perfeição. Eu trouxe 3 exemplos de Enem aqui, tá? Que eu tinha analisado, como eu falei para vocês. O exemplo número 1 é do Enem 2012. A minha dica, tá, galera? Em questão de química. Você tem pouco tempo no Enem, né, para fazer cada questão. Eu acredito que sejam uns 3 minutos, né, se não me engano. Então, você não pode gastar muito tempo. Então, quando você vê uma questão de química, principalmente essa que tem texto ou um parágrafo grande, não leia o parágrafo. Você vai primeiro para a questão. Por quê? Porque quando você lê um texto e depois vai ler a questão, às vezes você lê o texto não sabendo o que é que você tinha que procurar lá. É diferente de quando você tem a questão aqui, como nesse exemplo aqui que eu vou fazer agora com vocês, ó. Eu vim primeiro para a questão, então eu vou ler o que é que ela está pedindo, depois eu volto no texto para ler e procurar exatamente o que eu queria, entendeu? Se tem alguma informação que eu vou precisar. Ó, olha aqui o que é que a questão vai me falar, né? Ó, essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente, porque por quê? Olha só, não deu para concluir muito. O que é que tem aqui? Essa intervenção produz resultados positivos para o meio ambiente. Tá. Então ele está querendo a justificativa do porquê que isso promove resultados positivos para o meio ambiente, né? Então vamos dar uma olhada qual foi o problema que ocorreu. Ó. Em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de hidrocarboneto. Ó. Você leu hidrocarboneto, derramamento, você já tem que puxar na sua cabeça aí. Hidrocarbonetos são apolares, então eles são péssimos
contaminantes, né, na natureza ou na água, ó, que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzenossulfato, então pode ser alguma coisa com nomenclatura, né, de sódio, um agente tensoativo sintético para diminuir os impactos desse acidente. Então, quando você volta aqui para a questão e ela quer saber o porquê que esse, como é que é o nome desse bicho? O paradodecilbenzenossulfato de sódio foi bom para esse problema. É isso que ele quer saber. Então, a gente já vai no item procurando qual é o item que está justificando o uso desse reagente tensoativo, né? Então, antes de eu responder a questão, eu vou falar para vocês o que é um tensoativo. A gente acabou de ver sobre eles, né? A gente viu alguns exemplos ali de moléculas anfipáticas, né, ou anfifílicas. Essas moléculas que possuem duas polaridades, né, essas duas mãos que pegam o polar e o apolar, são os tensoativos, ok? Então, tensoativo são esses reagentes que podem ser utilizados para diminuir a tensão ou para remover a tensão entre substâncias com polaridade diferente. Sacou? Pegou aí a linha de raciocínio? Show de bola. Olha aqui, né? Então, nós temos os itens A, B, C e D e E, né? Vamos dar uma lida neles. O A. Promove uma reação de substituição do hidrocarboneto, tornando menos letal ao ambiente. Não, ele não está substituindo, né? Ele está tentando pegar ele, né? Está tentando remover, né? Ou, sei lá, algo do gênero. Não tem nada a ver com substituir o hidrocarboneto. A hidrólise do paradodecilbenzonossulfato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Olha a viagem, que nós, está falando de tensão ativo, né? Está falando aí de polaridades. A mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto. Gente, tá pegando fogo no meio da água, sem sentido, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com combustão, tá? A solução de paradodecilbenzonossulfato possibilita a solubilização, do hidrocarboneto. Aqui já pode ser uma questão boa. Já vou marcar? Não, você vai ler o último item. É muito importante ler todos os itens, para ter a certeza. Vai que tem uma resposta que você acha que é mais certa, né? E aí você vai ficar nesse impasse, mas você tem que ler. Item E. O reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, que facilita sua retirada. Não, gente, não está mudando estado físico nenhum, né? Então, olha aqui qual seria a resposta, né? Seria o item E. Item D, né? Ó, marcou o item D, estrelinha para o aluno de ouro. Olha aqui, exemplo 2, né? Enem 2013. A gente vai ler os textos? Não, vamos primeiro para o CAPT, né? Aqui vamos logo ver o que a questão quer. Em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Caso você não soubesse o que é nanokid, você poderia ler o texto. Mas não vamos nem precisar ler o texto. Basicamente, ele vai dizer que o nanokid é esse boneco que está aí do lado, né? Ó. Eu vou dar um zoom para a gente analisar onde que no nanokid nós temos, né, carbonos quaternários. Primeiro, vamos saber o que é um carbono quaternário. Carbono quaternário é quando eu tenho um carbono que ele está ligado a outros 4 carbonos, tá? Então, vamos observar aqui, né, dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, esse carbono aqui, ele tá ligado a 3, tá? Não confundam uma dupla ligação. Dupla ligação não vai afetar o tipo de, como é que se diz, a classificação do carbono, tá? Em relação a primário, secundário, terciário ou quaternário. O que importa é quantos carbonos ele tá ligado. Cadê a mãozinha, a patinha? Pronto. E esse carbono, ele tá ligado a um em cima, um na esquerda e na direita. Então, não é ele. Na cabeça também não tem, ó, esse aqui tá ligado a 2, esse aqui tá ligado a 2. No tronco tá ligado a 3, tá ligado a 3. Nos pezinhos, ó, só tá ligado a 2, a 2. Por enquanto, nada. Olha as mãos, vamos olhar as mãos. Aqui só tem um. Olha aqui, esse carbono que tá aqui, onde a patinha tá apontando aí, ó, ele tá ligado a quantos carbonos? Ó, lembre que tem um carbono bem aqui, né, ligado aqui nessa tripla, tem um carbono aqui e um aqui. Pronto, fechou. Você já encontrou onde é que tem um carbono quaternário. Ele vai lhe dar as opções, a opção e tem a mãos. Super fácil. Né? Isso aí para vocês foi moleza, certeza. Ó, outro texto, vou ler? Não. Primeiro vamos para a questão de descobrir o que é que ela quer. A fusão química presente do produto que representa o biodiesel é. Daria para fazer a questão só olhando para a imagem? Dá, super dá. Não, eu recomendo, se você já souber como é que é a estrutura do biodiesel, let it go, tá? Mas se você não sabe, você teria que ler para entender onde que o biodiesel está interagindo nessa reação, tá? O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros.
e álcoois de baixa massa molar. Então, eu vou ter a reação aqui de quê? Ó? Eu vou ter a reação de um triglicerídeo, né? Ou seja, desse biodiesel com um álcool, tá? Que esse álcool tem que ser de cadeia baixa, né? Ó, de baixa massa molar, como o metanol e o etanol. Na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Vamos só lembrar o que é catalisador, né? Algo que acelera a reação química. Ok. Vamos olhar agora aqui o bonito. Vou até dar um zoom, a imagem não tá boa, mas vamos dar um zoom. Olha aqui, aqui nós temos, né, o triglicerídeos, que ele falou que ia reagir, né? O triglicerídeos com um álcool de cadeia baixa, né? Cadeia pequena, baixa massa molecular. Aqui nós temos o CH3OH, que é o famoso metanol, o fogo que arde sem se ver. Brincadeiras à parte, depois eu explico isso. Mas, ó, a gente já tem aqui os triglicerídeos e o álcool. O catalisador vai servir para acelerar. E, no fim, nós temos dois resultados, né? Se você conseguisse interpretar direitinho, você ia ver que isso aqui, tá, é o produto do biodiesel. Então, ele quer saber que função nós temos aqui. Tá muito fácil. Vocês são os alunos de ouro, eu sei que vocês já entenderam. Olha aqui, nós temos um carbono com dupla O. O na esquerda, tem carbono aqui e o R. O R é um grupo radical, então pode ser qualquer outra cadeia carbônica, né? Então, que função é essa, gente? E aí, me falem. É um éter, um éster, um álcool, um cetona, um ácido carboxílico? Sem pô. Acabou, tem muito tempo não aqui não. Se quiser, Paulo. É um éster. Não é muito fácil, gente. Um éster. Peraí que eu botei o efeito de pincelar aqui vermelho. Peraí. Aí não mostra quando tá assim. Tcharam! Mostrou vermelho para vocês? Pronto. Por quê, né? Tá aqui, gente. C dupla O, OH. Você identificou a carboxila no meio da molécula, né? Característica aí da éster, né? Então, galera, para finalizar, né? Deixa eu tirar aqui a. Deixa eu tirar a transmissão para você. A transmissão, ok, rapidão. Pronto. Agora, né, nós teríamos. Eu quero apenas agradecer você que ficou na aula até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão vendo isso pelo YouTube, ou IGTV, ou em qualquer lugar, curte, por favor, comenta, se inscreve no meu canal, ou segue meu Instagram, ok? Se você realmente assistiu até agora, eu vou fazer um teste com você. Quero que você tire um print, eu vou fazer uma pose, tá? E você vai colocar uma hashtag, tá? E vai colocar em stories e me marcar. Você tem que me marcar nos stories, porque eu vou ver os melhores stories e eu vou repostar no meu Instagram, ok? Então eu vou fazer uma pose, tá preparado pra pose? Se prepara pra pose aí, tira aquele print que eu e colocar a hashtag que eu vou dizer, tá? A hashtag vai ser, tá ouvindo, né? Atento. A hashtag é hashtag não tô de férias, ok? Não tô de férias é a hashtag dessa aula. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou fazer a pose, presta atenção aí no print. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos e tchau, tá? Olha a pose. Se não tirou, perdeu, vai ter que voltar o vídeo. Tchau, beijão.